Muito bem, voltamos aqui então para a nossa aula de História Econômica Geral. Agora nós vamos falar desse período de final, né, dessa prosperidade econômica, né, dessa idade de ouro do capitalismo, né, e vamos entrar aqui nesse período pós-71, de 71 até o início dos anos 80. Né, o que significa isso? Né, e que vou detalhar um pouco, chamado Acordo Smithsoniano, de agosto de 1971. O que foi o Acordo Smithsoniano? Smithsoniano porque é no Instituto Smithsoniano onde reuniu, né, em agosto de 1971, né, reuniram-se os ministros da economia para discutir a tomada de decisão do Federal Reserve, na verdade do Nixon, de por fim a paridade ouro-dólar. The finance ministers met in the Smithsonian Museum Hall. Each delegate bargained for new exchange rates that would most benefit his country in world trade. Treasury Secretary Conley was asked by the others when the United States will devalue the dollar and remove the 10% surcharge on foreign goods. Então, em agosto de 71, foi Nixon, num domingo, em cadeia nacional de TV, depois do programa Bonanza, né, deixou primeiro passar o Bonanza, que fazia muito sucesso nos lares norte-americanos. Terminou o Bonanza e Nixon então comunicou em rede nacional, não comunicado aos Estados Unidos, comunicado ao mundo econômico. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Conley to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Nixon, então, em cadeia nacional para os Estados Unidos, mas para os Estados Unidos, para o mundo, comunicou que estava colocando fim à paridade ouro-dólar. Nós já vimos isso no Acordo de Bretton Woods. Para cada 36 dólares circulado, tinha que estar depositado no Tesouro norte-americano uma onça de ouro, ou seja, 27 gramas de ouro. A partir dali, ele disse que não ia ter mais nenhuma vínculo entre dólar e ouro. É o fim definitivo do chamado mito do padrão ouro, né? Por fim, acabava esse mito, essa algema dourada, né, que perseguiu, que persistia, né, no mundo das finanças, fazia já um bom tempo, séculos, na verdade, né, desde o século XVIII, século XIX, essa ideia do mito do ouro, né. Então, o dólar passa a ser flutuante, não havia mais, então, a paridade ouro-dólar, não havia mais o lastro, a moeda passa a ser toda ela fiduciária, não existia mais a moeda, a mercadoria. E isso, claro, né, o dólar passa a ser flutuante, e com um acordo smithsoniano feito depois do Nixon anunciar, ele chama os secretários de Estado, os ministros da Fazenda, no Instituto Smithsoniano, né, e define que todos poderiam desvalorizar a sua moeda, então agora até em 10%, era uma valorização permitida, mas, né, ninguém ia mais fazer, então, valorização acentuada para não ter problema, né, da oferta de moeda internacional. Né, porque, na verdade, havia já um que chama-se um laxismo monetário internacional, em função, né, do euro-dólar, que era o dólar que saiu dos mercados norte-americanos já nos anos 60 e foi procurar praças financeiras na Europa, que era um pouco mais rentável do que a norte-americana. Isso inundou o mercado europeu de dólares, né? E os Estados Unidos estavam perdendo todo o controle da emissão do dólar, porque estava fazendo um gasto exuberante com a guerra do Vietnã e começou a apresentar déficit no seu balanço de pagamento, né? Porque deixou de ser uma economia
exportadora para ser uma economia importadora. E com isso começou a ter déficit no balanço de pagamento. E o que ele fazia para resolver esses dois problemas? Expandir a produção bélica para a guerra do Vietnã e resolver o seu problema de déficit do balanço de pagamento. O que ele fazia? Imprimia moeda. Né? Esta é a vaca leiteira que Charles de Gaulle falou da criação do dólar como padrão internacional. Os Estados Unidos não precisa fazer um esforço exportador de atrair capitais. Eles imprimem a moeda. Imprimindo a moeda, eles resolvem seus problemas. Né? Não precisa fazer esforço nenhum. E nisso também criou, né, esse laxismo monetário, essa oferta abundante de capital, por exemplo, que aumenta as dívidas externas da América, dos países da periferia. Né? Então, isso... Né, esse aumento dessa disponibilidade de dólar na economia mundial, além das 27 gramas de dólar depositado no Tesouro, no Federal Reserve, aliás, no Tesouro não, no Federal Reserve, né, não tinha mais condições de manter isso. Então, ela é colocado fim dessa paridade ouro-dólar. Né, e isso, então, leva ao enfraquecimento da economia norte-americana, ao enfraquecimento do dólar, e ao longo dos anos 70, nós vamos ter um momento em que há uma desvalorização do dólar na economia mundial, ele vai perdendo hegemonia, mas continuava sendo a moeda padrão internacional, como continua sendo até hoje. Mas ele vai enfraquecendo, e a economia norte-americana vai ensaiando, então, uma desaceleração e também vai ensaiando inflação. Vamos ter uma combinação de duas coisas nos Estados Unidos agora. Três coisas. Baixo crescimento econômico, desvalorização, enfraquecimento do dólar e inflação. Ou seja, tudo aquilo que no período anterior era de prosperidade, agora é de instabilidade. Né? Instabilidade. Então, e depois, né, nós vamos ter, então, a primeiro choque de petróleo, que ainda vai levar a economia à bancarrota. Né? A Europa, então, os países da Europa iniciaram um processo de desvalorização acentuada das suas economias, a chamada serpente europeia, né? Todos eles começaram a desvalorizar suas moedas. Claro, daí começou a política do dane-se vizinho, todos queriam, né, atrair capitais, todos queriam ter superávit seu balanço de pagamento, então com isso levou a uma desvalorização, um enfraquecimento do dólar na economia mundial. Né? E também temos que entender nesse momento, né, está ocorrendo já um certo esgotamento de um padrão tecnológico fundado na segunda revolução industrial, no modelo fordista, no modelo taylorista, da produção em larga escala, em massa, do consumo em massa. Não significa que não tem consumo de massa hoje, não. Mas a produção, né, padronizada, né, hoje é tudo customizado, produção de larga escala padronizada, do modelo fordista e taylorista, que estão até hoje aí, mas há um certo esgotamento desse padrão tecnológico que vai combinar com o esgotamento de um padrão de estabilidade monetária, né, e de desaceleração, iniciando uma desaceleração econômica, portanto, com desemprego e com instabilidade de preços. Né. Esse vai ser o fim do acordo de Bretton Woods e o que o acordo Smithsoniano trouxe. Logo em seguida, em 73, vamos ter o primeiro choque do petróleo. Né. O barril de petróleo estava estabilizado entre 2 dólares e 50 centavos, já fazia desde os anos 50, 60, né? Chega em 73, em setembro de 73 ele passa para 10 dólares, em dezembro para 12 dólares, né? Imagina só, de 2 dólares e meio para 12 dólares em questão de meses. Isso causou uma instabilidade nas várias cadeias produtivas e levou a uma desaceleração da economia. Então, nos anos 70, né, a economia norte-americana vai enfraquecendo, né? O dólar vai desvalorizando e as economias europeias vão desvalorizando mais ainda, né? E por isso que depois vão criar o mercado como o europeu, já tinha criado, mas depois vão acelerando, né? E em 79 nós temos que ter o segundo choque de petróleo, o barril de petróleo vai chegar a 36 dólares, né? Então vai dar um impacto maior ainda na economia, né? As taxas de crescimento vão ser reduzidas, né,
com aumento de desemprego, vamos ter então alta mobilidade de capital, aquilo que havia baixa mobilidade de capital de um país para o outro, portanto, baixo índice de especulação, vai ser ao contrário. Nós teremos nesse período uma alta mobilidade de capital, portanto, um aumento da instabilidade financeira, né? Como diria Minsky, né? A economia passa de estabilidade para instabilidade, para caos e para crash. Nós vamos ter, então, um período de instabilidade financeira associado, né, com uma alta mobilidade de capitais especulativos que entram num país, ficam 2, 3 dias, né, capital motel, né, fica um dia, 2 dias, vai embora. Né? Entram nas bolsas, compram títulos do governo e ficam pouco tempo, especulam em torno dos juros e sai. Havia mais regras de restrição a esse tipo de capital, elas vão sendo liberadas. O Brasil vai liberando ao longo dos 80 e nos 90 a chamada conta C5, né, do balanço de pagamento, aí vai ser aberto mesmo, né, a entrada de capital especulativo no Brasil, para ficar um dia, 2 dias, 3 dias, embora especular aqui em torno do juro e logo em seguida, sem anunciar, ir embora. Né? Então, nós temos aí, então, nesse período, um aumento da instabilidade financeira e um aumento também desses indicadores negativos, né? Desemprego, crescimento, esgotamento do padrão tecnológico e, para completar, botar a pá de cal, 2 aumentos do barril de petróleo, né, que desestabilizou a economia mundial.